Amados, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. 1 Pedro 4, ou 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, os presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o Senhor, logo o Supremo Pastor se manifestar, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém? Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nós e através de nós. Te pedimos que o Senhor nos traga luz ao entendimento com o teu Santo Espírito, para que possamos, meu Deus, compartilhar das grandezas insondáveis do Senhor com a tua igreja. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados, o versículo do capítulo 5, ele começa com um rogo. Diz o apóstolo Pedro: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Rogo é um apelo intenso e veemente, urgente, regado de ternura da parte do apóstolo Pedro, rogando aos presbíteros, rogando aos líderes da igreja que pastoreiem o rebanho do Senhor de uma forma que seja agradável a Deus, da forma que tem que ser feita. E ele começa esse rogo com veemência. E o apóstolo Pedro aqui se coloca no mesmo patamar dos presbíteros ali naquele contexto. Todos os presbíteros ali eram pastores. Ele chama presbíteros de pastor porque assim o é. Um pastor nada mais é do que um presbítero das ovelhas do Senhor, um pastor das ovelhas do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele tem o apostolado, ele foi uma testemunha ocular do Senhor Jesus, esteve com o Senhor Jesus, participou dos milagres do Senhor Jesus, e ele tem o apostolado universal. Ele poderia se colocar aqui como um super pastor. Sou mais do que vocês, pastores, presbíteros. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, né? Tem muita gente se titulando aí, apóstolos, patriarcas, etc. e tal. E nós vemos o apóstolo Pedro descendo e se colocando de uma forma horizontal, no mesmo patamar dos outros pastores que estavam distribuídos em muitas cidades pregando o evangelho do Senhor Jesus. E é bem verdade que a Igreja Católica colocou o apóstolo Pedro em um pedestal,
Pedestal esse que ele mesmo não se coloca. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Que Pedro tem as chaves do céu, que ele é a pedra angular, que ele é o vigário de Cristo. Isso é uma coisa que é contrária à palavra de Deus, porque o vigário de Cristo é o seu Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o apóstolo Pedro, ele tem o apostolado, ele tem as credenciais do apóstolo, ele foi visto com o Senhor Jesus, ele também foi protagonista de milagres e etc. Mas aqui, para orientar a igreja de Cristo, ele se coloca de igual modo, na mesma estatura, e traz um rogo à liderança da igreja, pedindo, conclamando, chamando os presbíteros para tão somente pastorear a igreja de Cristo. Eles são o destinatário dessa carta, os presbíteros. Pedro cobra deles a responsabilidade de cuidar do rebanho. Diz que eles devem apacentar as ovelhas e deve alertá-las dos perigos. O apóstolo Pedro aqui está alertando os presbíteros, entre aspas, pastores, de muitos perigos que eles podem ser acometidos no andar da sua vida, no desenrolar do seu ministério. Eles devem apacentar as ovelhas e alertá-las, e ele aqui alerta os presbíteros dos riscos. Kistemacher diz que o termo testemunho, citado aqui no versículo 1, pelo apóstolo Pedro, ele diz: e eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele diz que o termo testemunha tem dupla conotação, que significa ver uma coisa que aconteceu, e a segunda conotação é de proclamar a mensagem do acontecimento. O apóstolo Pedro viu Jesus, viu os seus milagres, viu o nascer da igreja cristã, e ele agora está proclamando a respeito desse Senhor da igreja. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, o presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí ele vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. A nossa responsabilidade como presbíteros do Senhor é essa, de pastorear o rebanho de Deus. Pesa sobre nós, os líderes da igreja do Senhor, esse comportamento de pastorear a igreja de Deus, pastorear o rebanho de Deus, com simplicidade, com integridade, com verdade, trazendo o melhor alimento para o rebanho do Senhor, que é a palavra de Deus. Vocês vieram aqui nessa noite, amados, atrás vieram buscar um alimento espiritual. Nós viemos, eu disse vocês, mas já me incluo, nós viemos aqui por uma única expectativa, de ser alimentados pelo Senhor Jesus, porque nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos o rebanho de Deus. Nós somos as ovelhas de Cristo. E Ele nos admoesta através dos presbíteros, através dos pastores, que não são grandes, não são admiráveis, não são notáveis, são servos, assim como vós sois servos. Pedro escreve esta epístola para encorajar os irmãos que sofrem perseguições a permanecerem firmados na graça de Cristo, dando bom testemunho de servos fiéis a Deus,
e certos da glória vindoura. É esse o ânimo. É esse o objetivo do apóstolo Pedro. Trazer um ânimo para a igreja que se encontra perseguida, que se encontra em dificuldades, para que os irmãos não esmoreçam da fé, para que os irmãos não desanimem. Ele escreve essa carta aos presbíteros: continuem firme, pastoreando o rebanho de Deus, porque vocês foram escolhidos por Deus para fazerem esse trabalho de pastorear o rebanho de Deus. É tão somente o trabalho dos pastores, dos presbíteros. Os pastores não devem buscar ser célebres. Os pastores não devem buscar ser ricos. Os pastores não devem buscar ser notáveis, mas eles devem buscar tão somente a misericórdia de Deus para transmitir ao seu rebanho. Esse rebanho não é meu, esse rebanho não é nosso, não é dos presbíteros, não é dos pastores. Esse rebanho é o rebanho de Cristo e será alimentado com a boa e maravilhosa palavra de Cristo Jesus. É essa palavra que traz vigor ao nosso coração, é essa palavra de Cristo que traz sustento para a nossa vida espiritual, é que vai nos manter na linha até a volta de Cristo Jesus. Nós percebemos quando vemos noticiários, quando vemos pessoas falando, quando vemos na internet muitos pastores querendo ser célebres, querendo ser notáveis, querendo enriquecer, querendo fazer muitas coisas, e o principal não estão fazendo, que é pastorear o rebanho de Cristo. Os pastores, os presbíteros não foram chamados para serem celebridades. Foram chamados para pastorear o rebanho de Cristo. Essa é a nossa função, esse é o nosso ofício, é nesse mistério que nós vamos gastar a nossa vida. O ministério pastoral não é para trazer notoriedade, visibilidade, nada disso. Segundo o apóstolo Pedro, é pastorear o rebanho de Cristo Jesus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda com a participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esse é o rogo do apóstolo Paulo, rogo veemente. Não, Deus não nos escolheu para fazer outra coisa a não ser pastorear o rebanho de Deus. Isso deve consumir os nossos pensamentos, a nossa mente, porque essa é a vontade de Deus. Que os presbíteros, que os pastores, que os servos de Cristo pastoreiem o rebanho de Deus. Por isso, amados, nós trazemos o seguinte tema para compartilharmos com os amados nessa noite: como devem os ministros pastorear o rebanho de Deus? Aí eu vou fazer quase que uma paráfrase, ela já está contida no texto. Como devem os presbíteros pastorear o rebanho de Deus? Como devem? E o texto vai sugerir aqui 4 pontos importantes pelos quais nós vamos estar tratando nessa noite. O primeiro deles, amados, se encontra no versículo 2 aí, ó. Logo no começo diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Pastorear o rebanho do Senhor espontaneamente. Essa é a afirmativa, essa é a afirmação do apóstolo Pedro. Pastoreai o rebanho de Deus espontaneamente. É o ofício do pastor. Isso está entranhado na sua alma. Isso está entranhado no seu entendimento.
Ele não pode se envolver com outras coisas, porque o ofício dele é pastorear o rebanho de Deus. Esquecer os elogios, os tapinhas nas costas, esquecer, não ser celebridade, deixar esse pensamento vão de lado e pastorear de uma forma espontânea, não por constrangimento. Pastorear o rebanho de Deus espontaneamente. O Warren Wiersbe, ele entende que Pedro esteja alertando para o perigo da preguiça. É isso mesmo. Ele está alertando para o perigo da preguiça. Porque muitos se colocam numa posição cômoda e esquecem o rebanho do Senhor. Não é o nosso caso. Nós temos um pastor aqui muito efetivo, né? Muito dinâmico, e que está conduzindo o seu rebanho por pastos verdejantes, não é? Toda vez que a gente vem aqui num culto de doutrina, num culto público, a gente sai maravilhado, cheio do alimento espiritual do Senhor, porque nós temos um pastor que se afadiga na palavra e trabalha para isso. Eu estava vendo um relato do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre o pastoreio. Ele disse: se alguém quer se tornar um pregador, primeira coisa, precisa ter uma boa biblioteca. Aí eu estou correndo atrás, uma boa biblioteca, né? Para que possa conhecer mais do Senhor e verdadeiramente do Senhor. E depois ele disse assim: leva mais ou menos umas 8 horas para preparar um bom sermão. Aí eu disse: eu estou muito longe disso aí, viu? Eu ainda estou gastando umas 20 horas ainda. Estou muito longe disso aí. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai pegando a prática e vai ficando mais dinâmico, vai ficando mais suave. Mas a questão é, o pastor precisa mesmo se afadigar, buscando o conhecimento para trazer para a sua igreja. É o alimento de Deus. É esse o contexto. Pastorei um rebanho do Senhor. Não é pastorear contando piadas no púlpito, se tornando um stand-up comedy. Não é nisso, não. Fazendo o povo rir, é trazer alimento espiritual. É assim que se pastoreia o rebanho do Senhor. Com alimento espiritual. Então, ele entende que Pedro está alertando contra a preguiça. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 5, 17. Acerca dos presbíteros, né, vários conselhos. Diz que aqui é Paulo falando, que os presbíteros devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, são os pastores. Os presbíteros que presidem, né, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Os que se afadigam na palavra e no ensino, buscando um verdadeiro alimento, um alimento que seja benéfico, que seja bom, que sustente a igreja do Senhor. Paulo chama a atenção para o obreiro se afadigar. Os pastores devem se preocupar com o rebanho de Deus, em conduzi-los bem por pastagens seguras. O pastor de ovelhas conhece bem o seu rebanho e sabe qual é a necessidade de cada ovelha. Antes de conduzir o rebanho, ele vai na frente, procurando pastagens, não é assim? Observem, pense aí na figura do pastor de ovelhas. O pastor vai na frente, ele procura as melhores pastagens para as suas ovelhas. Somente depois de examinar bem o local das pastagens,
ele conduzirá o seu rebanho em segurança. Ele conduz o seu rebanho a pastos tranquilos. O Wiersbe também diz que os pastores de ovelhas daquelas regiões não tinham o seu rebanho para o abate. Os pastores daquela época, de Jesus, de Pedro, não tinham o seu rebanho para o abate. Não era essa a finalidade. A finalidade do rebanho era produzir lã, era produzir leite e era produzir cordeiros para aumentar o rebanho. O rebanho era muito precioso. Um rebanho de ovelhas não era para o abate. Era para produzir aquilo para o qual eles seriam melhores remunerados ou satisfeitos com a produção do seu rebanho, tanto na lã, quanto no leite, quanto na procriação, e assim o seu rebanho era aumentado. Da mesma forma, meus irmãos, os pastores da igreja do Senhor Jesus precisam sustentar com alimento espiritual a sua igreja, para que a sua igreja produza também, né? Dê fruto, as ovelhas produzem. E quando são bem cuidadas, bem alimentadas, bem nutridas, elas produzem mais ainda, não é? Que o Senhor esteja motivando a sua igreja para isso. Em segundo lugar, meus amados, o segundo ponto, segundo aspecto de como deve os ministros pastorearem o rebanho, está aí no capítulo 5, no versículo 2. Vamos ler, continuar lendo o versículo 2. Depois que ele diz: não por constrangimento, mas espontaneamente, fazendo aquilo para o qual eles foram chamados. Como Deus quer, é da forma que Deus quer, não é da forma que o pastor entende, não é da forma que ele quer, mas é da forma que Deus quer. Deus quer que seja assim, e assim tem que ser. Mas espontaneamente, e em segundo lugar, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Os pastores, os presbíteros, pastores do Senhor, pastores das ovelhas do Senhor, devem pastorear o rebanho do Senhor de boa vontade. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Deus comissionou, chamou cada servo seu para pastorear com boa vontade. Hernandes Dias Lopes fala que a motivação financeira jamais deve ser a motivação para alguém exercer o pastorado. A motivação financeira jamais deve ser a motivação para alguém exercer o pastorado. É um negócio diferente. Nós entramos num negócio diferente. Nós entramos no negócio de Deus. Nós nos tornamos trabalhadores de Deus e a remuneração de Deus é diferente. É claro que Ele vai suprir o seu pastor, o seu obreiro, o seu ministro, o seu presbítero, mas a motivação não é financeira. Não entramos nesse negócio para enricar. Não entramos nesse negócio para receber elogios. Tampouco para ser celebridades, célebres, notáveis. O trabalho é simples. Pastoreia o meu rebanho e pronto. É só isso. É simples. Se afadigue na leitura da palavra, no estudo e alimente bem o meu rebanho. É simples. Não precisa inventar moda, não precisa inventar coisa. Está muito claro. Pastoreia o rebanho do Senhor. Se afadigue na leitura da palavra. Eu cheguei em casa, era 2h, né? E eu estava falando para o presbítero que Deus me deu uma coisa maravilhosa. Eu estava agradecendo hoje lá em casa imensamente.
Mudamos para uma casa, tem 3 quartos. Nós ocupamos 2 e transformamos um quarto no escritório. Pense num negócio maravilhoso. Eu trancar a minha porta e ficar lá sozinho com o Senhor. Eu entrei lá 2 horas, de repente era 5 horas da tarde. E eu não percebi, e dele já estava com um café maravilhoso me esperando lá na mesa. Que coisa maravilhosa. Mas eu agradeci tanto a Deus. Ela me viu lá dentro do quarto, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Coisa maravilhosa. Isso é muito bom, meus irmãos. Estar na presença do Senhor, buscando o alimento dele. Para alguém exercer o pastorado, Pedro está trazendo alguns alertas para os perigos da preguiça, nós mencionamos, agora para o perigo da cobiça, sorte da ganância. Esse negócio aqui não é para enriquecer pastor, não é para enriquecer presbítero, isso aqui é o trabalho de Deus, é a obra do Senhor. Ficaremos ricos, é claro. Eu já me sinto ricaço, milionário, das graças maravilhosas e infinitas do Senhor Jesus. O Senhor me salvou, aleluia, glória a Deus. Eu estava perdido e fui encontrado pelo Senhor. Tem graça maior do que essa? Nosso negócio é esse, amados. Nós entramos no negócio, no trabalho de Deus. Eu entrei no trabalho de Deus, não é meu trabalho, é do Senhor. Não entramos aqui para a glória humana. Nós estamos aqui para receber uma inacessível glória. Uma coroa que só Ele tem para nos dar. Diferente da coroa dos homens. Os atletas recebem na sua cabeça, os atletas olímpicos recebem uma coroa de louros na cabeça, de plantas. Os reis da terra têm coroas com pedras preciosas incrustadas. Lá o rei da Inglaterra tem um assim, e outros reis. Mas a nossa coroa é maravilhosa. É dada e preparada pelo Senhor. É glória inacessível. É coisa altíssima, alta demais. Nossos pensamentos não podem alcançar. Na igreja primitiva, assim como nos dias de hoje, exploradores itinerantes saíam percorrendo e até hoje saem percorrendo igrejas, buscando os bens dos cristãos, em vez de cuidar do povo. Paulo denuncia isso em Atos capítulo 20, versículo 33. Vamos ver o que Atos 20, 33 diz, amados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. É um alerta contra a cobiça. A nossa glória é eterna, não é material. A nossa pátria é eterna, não é essa pátria daqui da terra, terrena. Nossa pátria é eterna, ela não se acaba. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, Paulo diz que o presbítero não pode ser cobiçoso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, diz que o obreiro é digno do seu salário, mas o salário não deve ser a motivação do coração do obreiro. A motivação deve ser cuidar do rebanho do Senhor. O texto está claro. Rogo-vos, presbíteros, cuidem do rebanho do Senhor. O que é proibido não é desejar ter remuneração justa, mas é o amor sórdido do lucro. Que isso não se incruste no nosso coração. Que isso não ache guarida na nossa mente. Que a nossa vontade seja tão somente cuidar do rebanho do Senhor. Guiar esse rebanho por pastos verdejantes, com segurança, longe dos lobos, longe das serpentes, longe das valas que podem quebrar as pernas das ovelhas.
O trabalho do pastor é conduzir o seu rebanho para uma boa pastagem, uma boa alimentação em segurança. O pastor nunca vai atrás do seu rebanho. O pastor vai sempre na frente. O pastor guia o rebanho, ele não tange o rebanho. Veja que são duas palavras, duas coisas diferentes. Tanger é uma coisa e guiar é outra. Deus escolheu pastores para guiarem o seu rebanho, não para tangerem o seu rebanho. Nossa finalidade não é e não tem que ser o lucro. E em terceiro lugar, meus irmãos, terceira motivação, como devem os ministros pastorear o rebanho de Deus. E aí está no capítulo 5, no versículo 3, vamos ler aí. 1 Pedro 5, versículo 3 ainda, meus irmãos. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O Senhor chamou seus pastores, seus presbíteros, para serem modelos do rebanho. O Senhor não chamou pastores para serem ditadores, para serem déspotas, para espoliar o seu rebanho. Deus chamou pastores para darem exemplo. Nós precisamos dar exemplo com a nossa pregação e com a nossa vida. A nossa vida deve ser a nossa pregação e a nossa pregação deve ser a nossa vida. Nós não podemos ter duas caras, uma pregação e uma vida diferente da pregação. Nós precisamos ser coerentes. Uma vida coerente com a pregação e uma pregação coerente com a vida. Porque nós não estamos pastoreando o nosso rebanho. Nós estamos pastoreando o rebanho de Deus. Olha o que diz o texto. Não pastorei como dominadores dos que vos foram confiados. Alguém confiou, e quem confiou foi Deus. O rebanho é dele, não é meu, não é nosso, não é de presbítero algum, não é de pastor nenhum. O rebanho é de Cristo. Se o rebanho é de Cristo, quem alimenta o rebanho é Cristo. Usando, é claro, os servos que ele escolheu, mas que esses servos não tenham o seu coração corrompido e não se transformem em dominadores, e não se transformem em ditadores, em autoritários. Veja que Pedro não se coloca em pedestal nenhum. Mesmo sendo o apóstolo universal, ele diz, ele não chega dando a sua carteirada e dizendo, eu sou apóstolo, não, eu sou presbítero, como vocês também são presbíteros. E assim, sendo presbítero, eu rogo a vocês que pastoreiem o rebanho de Cristo. Essa é a premissa do apóstolo Pedro. Essa deve ser também a nossa premissa. A nossa vocação tem que ser essa. Não aquilo que o mundo disse que eu tenho que ser, mas eu tenho que ser aquilo que Cristo disse que eu tenho que ser. E o que Cristo disse que eu tenho que ser é pastor das ovelhas dele. Só isso. Nada mais que isso. Jesus disse isso para Pedro. Pastoreia o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Se o pastor ama o Senhor, ele só deve fazer isso. Pastorear o rebanho de Cristo. Pastorear as ovelhas de Cristo. Nós somos essas ovelhas. Sendo os pastores, presbíteros, modelos do rebanho,
não mostrando contradição, sendo o líder pastor, presbítero, deve andar na frente do rebanho. Na igreja de Deus, ser grande é ser servo de todos. Essa é a lei. Veja lá o que diz João capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. João 13. Alguém pode ler? Se alguém encontrar, pode ler. Vamos deixar um pouco mais interativo, interagir com os irmãos. É. Jesus demonstrou o exemplo usando uma bacia com água e usando uma toalha. O Warren Wiersbe diz que o problema é que hoje nós temos celebridades demais e servos de menos. Jesus disse: quer ser grande? Então lava os pés do teu irmão. Jesus disse: você diz que eu sou o Senhor, e eu o sou. Mas o exemplo é esse. Sendo maior, me fiz servo. É diferente, a lógica de Cristo é diferente da nossa lógica, irmãos. Na nossa lógica, quem senta na frente é o primeiro. Na lógica de Cristo, não. Na nossa lógica, quem é maior é melhor. Quem é menor é pior. Na lógica de Cristo, não. Você quer ser o maior? Então seja o menor. Essa é a lógica de Deus. Então essa é a orientação para nós, presbíteros. Essa é a orientação para nós. Sermos os menores, sermos aqueles que servem. A tradução da palavra ministro não é o entendimento que se tem no mundo de hoje. A tradução para a palavra de ministro é servo, aquele que serve. Hoje a conotação de ministro é aquele que é servido, aquele que recebe pompas, aquele que recebe privilégios, aqueles que andam no carro chapa branca. A lógica do mundo é diferente da lógica de Cristo. A lógica de Cristo chama pastores não para se empavonarem nos púlpitos e entrarem para fazer um show da fé. A lógica de Cristo é escolher ministros para servirem ao seu rebanho. Jesus provou isso com uma bacia cheia de água e com uma toalha. Os discípulos, com os pés empoeirados do deserto, assentados naquele lugar, depois da ceia, Jesus disse: agora eu vou ensinar a maior lição para vocês. Pegou uma bacia e uma toalha e disse: vocês me chamam Senhor, e eu sou. Vocês me chamam mestre, e eu sou. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês devem se portar diante do mundo. Sirvam uns aos outros, porque esse é o trabalho que Deus tem preparado para nós. Pensei que não ia dar tempo, irmãos, mas vai dar. Em quarto lugar, meus irmãos, os líderes
serão galardoados. É uma bênção, né? Fazer o trabalho do Senhor, ser servo uns dos outros, alimentar o rebanho de Deus e depois receber um galardão. Que coisa maravilhosa, né? Os líderes serão galardoados. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Jesus é chamado na Bíblia de o bom pastor, Jesus é o grande pastor, e Jesus é, nesse texto aqui, o supremo pastor. É o bom pastor, por quê? Porque, segundo João, capítulo 10, versículo 11, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Por isso ele é o bom pastor. Ele dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Ele disse, quem não comer a minha carne, né? Quem não beber o meu sangue, não é digno de mim. Foi nesse dia que ele perdeu a congregação, todinha, né? Ficou só 12. Mas ele é o bom pastor. E a função do bom pastor, o ministério do bom pastor é dar a vida pelas suas ovelhas, e isso ele fez. E em segundo lugar, meus irmãos, ele é chamado também de o grande pastor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, nós vamos ler também. Hebreus 13, 20 e 21. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O grande pastor vive para as ovelhas. Foi para isso que ele ressuscitou. Para viver para nós, nos resgatando do império das trevas, nos vivificando juntamente com ele. E por último, amados, ele também aqui no versículo 5 é chamado de o supremo pastor. Versículo 5, capítulo 5, versículo 4 diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Quando ele voltar, se manifestar, nos dará uma coroa de glória. Então o grande pastor, ele voltará para as suas ovelhas. Por isso, nós precisamos pastorear o rebanho de Cristo com toda humildade, com toda dedicação, sabendo que em Cristo Jesus o nosso trabalho não é vão. Então, nós concluímos, irmãos, dizendo que Jesus é o supremo pastor e nós, presbíteros, somos os seus auxiliares. Não somos nada mais do que isso. Auxiliares de Cristo. Tem status melhor, mais maravilhoso? Simples auxiliares de Cristo, para auxiliá-lo no seu trabalho de cuidado, de alimentação e de sustento do seu rebanho, que ele mesmo confiou para nós. Não somos donos da igreja, a igreja não é nossa, mas é de Cristo. O supremo pastor é o primeiro pastor, é o maior pastor, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o primeiro e o maior. E é o único. E nós, pobres servos do Senhor, somos só os seus auxiliares.
Que o Senhor possa, meus irmãos, aplicar essa palavra em nosso coração e nos traga luz cada dia, graça e poder do Espírito de Deus. Amém? Vamos colocar de pé?